Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo ele é bem interessante. O contexto dele, o tema principal, versa sobre a caridade e ele é bem inspirador quando ele traz os seus apontamentos e a gente consegue refletir colocando no nosso dia a dia as ações que lá estão colocadas, estão escritas. Então fica já de início o convite para quem quiser fazer a leitura do capítulo completo, vale bastante. Quando a gente fala em caridade, né, vem várias ideias, né, vários exemplos na nossa cabeça, e todos eles muito voltados, né, à caridade, como a gente dar algo a alguém. E esse dar algo é sempre dar algo material, algo físico. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, é colocado, né, tem ali um questionamento que diz assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade de acordo com o que Jesus a entende? E aí, nós vemos que os Espíritos trazem que no contexto caridade estão envolvidos 3 itens. A caridade seja benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Então, para a gente fazer a caridade, é necessário que a gente tenha a benevolência, a gente tenha essa vontade de fazer o bem para as pessoas. E isso é algo intrínseco, é algo natural em nós. A gente querer ajudar, a gente querer estender a mão. Outro quesito é a indulgência para com as imperfeições alheias. Esse item requer que a gente tenha a compreensão dos outros, a compreensão do ponto de vista que o outro nos traz. Todos nós somos seres que estão evoluindo, seres em desenvolvimento. Cada um de nós tem uma visão, tem um momento que está na caminhada evolutiva. Assim como uma criança vai ter um ponto de vista acerca de um tema, um jovem vai ter um outro ponto de vista, talvez um pouco mais amadurecido sobre aquele mesmo tema. E às vezes alguém mais maduro tem um ponto de vista já mais bem formado sobre um tema, assim deve ser a nossa compreensão sobre o ponto de vista dos outros irmãos que temos. Às vezes nem todo mundo entende aquela lição ou entende aquela mensagem como a gente gostaria. Então, a indulgência para com as imperfeições alheias está muito voltado nesse sentido, da gente compreender o outro dentro do ponto de vista dele, dentro da caminhada que ele tem. E a questão do perdão dos pecados, que também é um item que ajuda na caridade, mostra o quanto é importante a gente exercitar o auto-perdão, mas também o perdão para com o próximo. Porque muitas vezes as pessoas nos machucam, as pessoas trazem algo agressivo para nós, mas que é muito mais a bagagem delas do que propriamente algo que nós fizemos para merecer aquilo. Então, da gente perdoar e seguirmos, fazermos a nossa parte, né? Quebrarmos aquilo, seguirmos no bem e deixarmos aquela ofensa, aquela aflição de lado. A caridade, irmãos, ela deve ser feita sem ostentação, né? Então, ela vai muito além da questão material, da questão de doar algo físico, né? Algo material para alguém. Mas ela vai além, ela se estende. Quando a gente doa algo mais que seja
um olhar, que a gente doe o nosso ouvido para ouvir alguma história, que a gente doe, né, um ombro, né, amigo ali, a gente está fazendo mais do que doar algo material. A gente está fazendo a caridade moral, que também exige e é também importante. Em verdade, muito mais superior é a sua valia. E aí a gente pode ligar com a passagem que Jesus fala, né? E que dá também título a esse capítulo, que ele diz assim: quando dás a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita, a fim de que a esmola fique escondida e teu pai, que vês tudo o que fazes em segredo, te recompensarás. Então, o fazer o bem não exige plateia. Muito mais superior é a gente fazer uma caridade sem ostentação. Hoje até é difícil, né? Muitas vezes a gente encontra as pessoas fazendo caridade, mas muito mais interessadas em reconhecimentos, em expectativas de algum favor mais adiante, ou em fazer registros e postar numa rede social. Isso não é caridade na essência, dentro do que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade, ela deve ser feita sem ostentação. Nós temos uma história, tem até uma história que, da biografia do Ayrton Senna. Nós tivemos aqui no Brasil, temos um esportista, né, um piloto de Fórmula 1 que teve uma morte trágica já há alguns anos, mas tem um livro, né, que conta a história do Ayrton Senna, e diz que quando o Ayrton Senna contratava os funcionários deles, pessoas que iam trabalhar lá dentro da casa dele, o jardineiro, as pessoas que apoiavam ele nos seus afazeres domésticos, na cláusula do contrato que preenchiam, tinha ali uma cláusula que dizia que essas pessoas não podiam dizer nada do que passava na casa dele para fora, para terceiros. Não podiam comentar com a sua família, não podia falar com a imprensa, não podia vazar nada do que acontecesse lá dentro da casa dele. E aí diz que os funcionários, né, ficavam até na expectativa de ir trabalhar no primeiro dia para saber o que acontecia lá na casa dele. Será que era algo ilícito? O que acontecia na casa do Ayrton Senna que ninguém podia ficar sabendo? E aí diz que as pessoas, os funcionários levavam uma grande surpresa, porque do lado, assim, do lado da casa tinha uma enorme garagem, como se fosse um grande salão, com mesas, e ali o Ayrton Senna, os irmãos, os pais e amigos próximos se reuniam alguns dias da semana e montavam cestas básicas, cestas de material escolar e material, brinquedos, para serem doados em entidades carentes financeiramente. E daí diz que eles arrumavam as cestas, contratavam um terceiro que ia nas entidades fazer a doação de forma totalmente anônima. O requisito era que, em hipótese alguma, pudesse sair que aquela doação fosse feita pelo Ayrton Senna ou pela família Senna. Então, mostrando aí o quanto é importante, né, e o quanto é possível a gente fazer doação, a gente fazer o bem sem ostentar, né? Essa é a verdadeira caridade. Também tem um autor, né, espírita, que ele coloca um artigo, e esse artigo ele vai como meio fazendo como se fosse perguntas e respostas dentro do tema caridade. E numa passagem, ele coloca assim, ele questiona, né? Será que existe alguma fórmula, alguma receita da gente fazer caridade? Porque nós vemos que é tão fácil o entendimento do que é caridade, por outro lado, é tão raro e tão difícil vermos a prática.
Por onde a gente deve começar? Temos alguma receita? E aí, então, ele responde: se não sabemos por onde começar, podemos seguir a receita que o nosso irmão Francisco de Assis nos passa. Em um ambiente que tenha ódio, que nós possamos levar o amor. Aonde tenha ofensas, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvidas, que nós levemos a fé. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. E onde houver trevas, que nós levemos a luz. Então, irmãos, ninguém, se nós não tivermos nada em meio físico para doar, que possamos levar uma palavra de fé, e possamos levar a esperança, possamos levar luz, a verdade aos nossos irmãos, às pessoas que nos cercam. Isso por si só já é realizar um ato de caridade. Também no livro Fonte Viva, Emmanuel destaca que o importante é nós doarmos o que temos e não o que detemos. O que nós detemos? Nós detemos o que é material. Nós detemos os nossos bens. Detemos o nosso carro, a nossa casa, a nossa conta no banco, o nosso cargo, o nosso emprego. Tudo isso nós detemos. Tanto detemos que de uma hora para outra nós talvez não detemos mais, né? Porque nós temos isso como um empréstimo, nós podemos perder. Mas o que nós temos? O que nós trazemos e nós levamos além vida? É a nosso bom ânimo, a nossa alegria, né? O que está dentro de nós, os nossos bons sentimentos, o nosso olhar fraterno, o amor que a gente espalha entre os nossos irmãos. Então, isso é o que nós temos e o que está ao nosso alcance para doar. Não importa se eu tenho uma boa conta no banco ou não, não importa o meu nível de escolaridade, se eu sou uma pessoa muito simples ou se eu sou um doutor, né? Isso está ao alcance de todos fazerem, né? Doar esses bens que estão além dos bens materiais. Quando a gente pensa em fazer o bem sem ostentação, a gente sabe que nós temos por essência isso dentro de nós. Fazermos o bem, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai Criador. O que ocorre é que na nossa caminhada nós perdemos o olhar e nós botamos o olhar muito mais focado nas questões de deter do que ser, do que ter. Então, nós queremos muito acúmulo, queremos trabalhar mais para a gente ter mais dinheiro, para a gente ter mais posses, e isso acaba sendo algo que vai nos absorvendo. Tanto que chega a um ponto que fazer a caridade acaba ficando para um segundo plano. Quando eu tiver tempo, eu vou estender a mão para o meu amigo, para o meu irmão. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um prato de alimento para aquela pessoa que está parada lá no sinal. Quando eu tiver, e esse quando nunca chega. Não é necessário nenhum momento especial, irmãos, para a gente fazer a caridade. Nós podemos e devemos exercitar a caridade hoje, no momento que estamos, porque nós temos pessoas ao nosso do nosso lado que precisam de um olhar, que precisam de um apoio, que precisam de uma conversa, de uma atenção. Podemos fazer isso com o cenário que temos agora. Não esperemos o momento certo, porque esse momento pode passar e a gente não vai ver ele. Nós temos o exemplo de Madre Teresa. Madre Teresa era uma pessoa muito simples e ela fazia trabalhos
muito, que às vezes ninguém queria fazer. Ela cuidava das pessoas leprosas, ela cuidava daquelas pessoas que tinham feridas muito eminentes, né? Aquelas pessoas com mau cheiro, ela lavava, ela alimentava, enfim. E teve um dia que uma jornalista foi passar o dia com ela para ver como era o dia de Madre Teresa. E chegou no final do dia, esse jornalista disse: Madre, eu não faria o seu trabalho nem por US$ 1 milhão. E aí ela olha e ela diz: pois é, eu também não faria isso por US$ 1 milhão. Eu faço isso por amor, mostrando o quanto é do nosso ser, né, a nossa capacidade, isso está dentro de nós, né? Essa capacidade de olhar para o próximo e ver realmente ele como nosso irmão, como Jesus já coloca, né? Somos todos irmãos. Então, que possamos, irmãos, aqui hoje, né, refletir um pouquinho sobre as nossas ações, né, reais voltadas à caridade, atos de generosidade que fazemos no nosso dia a dia. Será que não estamos deixando para depois esse momento, né? Importante pensarmos e fazermos dentro das condições e dos momentos que hoje temos. Fica a reflexão do capítulo 13, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos bem, fiquem com Deus e que assim seja.